Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. A nossa igreja tem um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD. Lá você encontrará outras videoaulas de outras faixas etárias, onde você poderá adquirir conhecimento bíblico e crescimento para a sua vida espiritual. Antes de falar sobre o tema de hoje, para a sala dos jovens casais, eu quero começar recitando para você Cantares 4, verso de número 15. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. És a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Essa é uma declaração do esposo para a esposa, dizendo assim: olha, eu não preciso ir a outros lugares. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso está em você. Bonito, né? Essa declaração de amor. Bom, o tema de hoje: atitudes que desgastam o casamento. Atitudes que desgastam o casamento. Lá na empresa onde eu trabalho, nós fomos treinados a ter percepção de segurança, percepção dos riscos quanto à nossa segurança no trabalho. E dentro dessa dinâmica da percepção, nós precisamos ficar atentos a 3 barreiras. Essas 3 barreiras, elas vão nos ajudar a impedir que um acidente aconteça. Então nós temos que estar atento para essas 3 barreiras. A primeira barreira, nós chamamos de barreira física. O que é uma barreira física? Por exemplo, uma proteção de máquina é uma barreira física. Um guarda-corpo é uma barreira física. Isso impede que você toque em partes rotativas, por exemplo, uma máquina que tem um motor, esse motor tem ali correias, correntes, então você protege para que você não coloque a mão lá e sofra um acidente. Essa é a barreira física. A segunda barreira é a barreira sistêmica. O que é uma barreira sistêmica? É a barreira que é feita por normas, regras, procedimentos. Então você tem a barreira física e você tem orientações de como evitar que um acidente aconteça. Por exemplo, vai ter uma placa na frente dessa proteção: proibido tocar, proibido colocar a mão, proibido tirar do lugar, né? Então você tem a barreira física que impede você colocar, mas você tem um alerta, um aviso, que é a barreira sistêmica. Olha, não faça isso, porque senão você pode se machucar. E por último, vem a barreira comportamental. E muitos dos acidentes que acontecem dentro de uma empresa, na sua maioria, está relacionado à barreira comportamental. Por quê? Porque a barreira comportamental está ligada à atitude da pessoa. Mesmo ela sabendo que há uma proteção física, que há uma barreira sistêmica dizendo não toque, às vezes a pessoa vai lá e toca, às vezes a pessoa vai lá e retira, e isso leva ao acidente. Sobral, o que isso tem a ver com casamento? Tem muita coisa a ver com casamento, porque no casamento nós podemos identificar essas 3 barreiras, que é para falar do que eu quero dizer nessa aula. Na barreira física do casamento, nós podemos ter como sinal visível de que somos casados, de que nós pertencemos a alguém que nos ama, através da aliança. Não é verdade? A aliança é a barreira física contra alguém que venha com más intenções, que venha com conversa fiada. Quando ela bate o olho na aliança, opa, aquele ali pertence a alguém que ama. Mas só isso não basta.
é preciso também a barreira sistêmica. E a barreira sistêmica, ela se baseia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem as normas, os procedimentos para que a gente tenha um casamento abençoado, um casamento feliz. Sempre que nós vamos na palavra de Deus, nós vamos encontrar diretrizes para que o nosso casamento seja um casamento de acordo com a vontade de Deus. Sabemos nós que foi Deus quem criou o casamento. Então Ele deixou o manual da vida para que a gente possa aprender com esse manual a ter um casamento feliz. Agora, não basta eu conhecer a barreira física, não basta eu conhecer a barreira sistêmica, se a barreira comportamental, que é a atitude do meu coração, for falha. Porque às vezes eu tenho a aliança, eu conheço os preceitos, mas ainda assim eu tomo a atitude errada em relação ao casamento. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas atitudes que causam desgastes no casamento e que às vezes parecem tão nocivas, mas infelizmente tem levado muitos casamentos ao desastre. O primeiro atitude é manter segredos. A primeira atitude é manter segredos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você costuma apagar os seus e-mails para que o seu cônjuge não veja? Você costuma apagar suas mensagens de texto do WhatsApp, Facebook, Messenger? Você apaga o histórico do seu navegador para que o seu cônjuge não veja o que você estava vendo em secreto? Você tem o hábito de fazer isso? Você tem costume de fazer isso? Quando o relacionamento está passando por uma fase difícil, é muito tentador nós buscarmos lugares proibidos. Isso mesmo. Por isso o Senhor Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Manter segredos cria divisão e aumenta a desconexão entre o casal. Quando nós começamos a acumular segredinhos, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que é inocente, nós vamos nos desconectando um do outro. E se você não está conectado com a sua esposa ou com o seu marido, automaticamente você vai se conectar a algo ou a alguém. E aí é que está o perigo. Porque quando eu não estou conectado com aquela pessoa que eu escolhi para viver até o resto da vida, certamente eu vou me conectar a algo ou a alguém. Não engane a pessoa que você escolheu para ficar ao seu lado até que a morte o separe. Não é legal da nossa parte agir dessa forma. Deixe que ela entre novamente na sua vida e faça o que for preciso para restaurar essa afinidade entre vocês. Por isso, o Senhor disse, comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. O que o apóstolo está dizendo é assim, olha, se há uma necessidade, comunicai com os santos. E o primeiro santo que tem do seu lado é o seu cônjuge. Então fala com ele, fala com ela, conversa. Olha, eu tenho um segredo aqui que eu precisava contar, que eu precisava me abrir. A gente encontra na palavra de Deus alguns episódios, e eu estava lendo um, que é sobre a vida de Jacó. Quando Jacó foi para a casa de Labão, e depois que ele passa lá 20 anos, e sai de lá com as filhas de Labão, Raquel e Lia, quando eles fogem, porque a Bíblia fala que eles fugiram da presença de Labão, sem que Labão soubesse, eles estão a caminho de volta para a terra de Jacó, e no meio do caminho Labão descobre que haviam levado os deuses, os ídolos de Labão, e ele corre atrás de Jacó.
E quando chega lá quando chega na tenda de Jacó, no deserto, no meio do caminho, Labão diz assim: Jacó, você fugiu da minha casa, você está levando meus filhos, minhas filhas, meu rebanho e ainda por cima os meus ídolos. E Jacó fala assim: que é isso, Labão? Imagina, faz o seguinte, procura aí, pode procurar no meio do nosso povo aqui, pode procurar onde é que estão seus ídolos. E se você encontrar, pode matar a pessoa, pode ceifar a vida dela. E aí Labão sai procurando. E você não vai acreditar, mas sabe quem foi que pegou os ídolos da casa do Labão? A própria filha dele, Raquel. Raquel pegou os ídolos do pai e ela, para não deixar que o pai descobrisse que fosse ela sentou em cima e falou que estava naqueles dias e que ela não podia se levantar. Um segredo quase tirou a vida dela. Ela não revelou e nem Jacó ficou sabendo, mas ela fez isso. Então, eu vejo que em Mateus diz assim: porque não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. Se tem algo que você tem escondido do seu cônjuge, pode ter certeza, um dia vai aparecer. E pode ser que apareça de uma maneira muito ruim, inesperada. Então é melhor você confessar, é melhor você se abrir, é melhor você levantar a mão e pedir ajuda, porque isso vai ser melhor para o seu casamento. Há um texto na Bíblia que diz assim, porque por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, para de enganar, para de esconder, né? Vamos fazer a coisa certa para o nosso casamento ser abençoado, amém? A segunda atitude que nós devemos tomar cuidado, porque desgasta o casamento, é não conversar. Não conversar. A intimidade, ela envolve boa comunicação e conhecimento mútuo um do outro. A intimidade envolve isso. Deixar de dizer sua opinião sobre alguns assuntos importantes, ou então simplesmente não compartilhar o que você está sentindo, faz com que a outra pessoa te conheça ainda menos. Não é assim? Quando você resolveu casar com essa pessoa que está do seu lado aí, está assistindo esse vídeo, quando você resolveu casar com ela, é porque você chegou em um nível de conhecimento dessa pessoa que você falou, é você mesmo. Não tenho dúvida, eu estou apaixonado por você e eu quero viver com você a sua vida. Porque você chegou no nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento só foi alcançado porque vocês conversavam. Porque vocês tinham prazer de estar junto, batendo papo, contando como é que foi o dia, contando sonhos, projetos, né? Idealizações. Mas quando nós nos conhecemos, vamos nos afastando, deixando de conversar, consequentemente, gradualmente, né, você vai se afastando do seu cônjuge sutilmente. Vão ganhando uma distância um do outro, vão perdendo a intimidade, vão perdendo aquele conhecimento e daqui a pouco vocês estão se parecendo como estranhos dentro de casa. Essa é a sensação. Quem é você? Não, eu moro aqui. É mesmo? É um prazer, meu nome é Ricardo. E o seu? Ah, meu é Elisângela. Que triste, não? Porque há muitos casais que vivem dessa forma, por incrível que pareça. Então, qual é a solução? O que nós precisamos fazer? Reaproxime-se dessa pessoa pela via do diálogo, da conversa, né? Crie uma conversa, crie um assunto, sabe? Mas é necessário, porque no começo vai parecer difícil. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos aqui em casa, quando nós fizemos o propósito, já faz alguns anos, o pastor Euclides chamou o propósito de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração. E eu me recordo que naquela época, nós decidimos que nós íamos, além de jejuar
o alimento, nós iríamos jejuar a televisão. E a gente nunca tinha feito isso. Nós devíamos ficar 40 dias sem ver TV. E mesmo com a Emily ainda era pequena, como nós vamos fazer? E eu me lembro que no começo a gente não tinha assunto um com o outro. A gente ficava calado, um olhando para a cara do outro. Mas depois a coisa foi melhorando, a gente foi trocando informações, foi falando do nosso dia a dia. E daqui a pouco a gente estava em uma conversa prazerosa. A gente estava se dando bem, a gente estava se conhecendo, sabe? E foi um tempo maravilhoso. Então, converse. A palavra de Deus diz que a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo fala a sabedoria. Conversar com o seu cônjuge é trocar sabedoria, é trocar justiça. E a palavra de Deus também diz que assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Você olha no espelho e diz assim, eu te odeio? Claro que não. Você se ama. Não mente para mim. Você se ama, a gente se ama. Agora, nós precisamos amar o nosso cônjuge da mesma forma que nós nos amamos. Aí eu te pergunto, você gosta de ficar, você gosta de ser ignorado? Você quer falar com alguém e a pessoa te ignora, não fala com você? Então nós precisamos conversar, dialogar, é fundamental. A próxima atitude que leva a um desgaste no casamento é focar excessivamente nos filhos. Focar excessivamente nos filhos. Para aqueles que não têm filhos, vai ficar o aprendizado para quando você tiver seus filhos, ok? Porque você vai ter. Aguenta aí, né? Tá praticando? Tô praticando, daqui a pouco chega. Tem uns irmãozinhos aí que estão... A quarentena tá ajudando. Não vou citar o nome não, tá bom? Mas tá abençoado. Já parou para pensar sobre qual é o principal motivo de discussão entre você e o seu cônjuge? Que às vezes os filhos são o motivo da discussão. Já parou para pensar nisso? Você que tem filho, né? As crianças realmente são uma grande responsabilidade para nós. E é comum que por conta disso eles dominem a rotina da casa. Eu tenho 2 filhas, eu sei o que eu estou falando. Às vezes eles preenchem todo o espaço, eles roubam todo o oxigênio de dentro da casa. E essa atenção vai se tornando cada vez mais exigente da gente, que somos pais. E nós vamos nos dedicando cada vez mais a eles. E essa dedicação vai se tornando uma dedicação além do limite. Por isso o casal ele precisa se esforçar para cuidar da sua intimidade conjugal. Da sua intimidade conjugal. Porque às vezes nós cuidamos tanto dos filhos e esquecemos dessa parte. E nós temos casos de pessoas, nós conhecemos casos de pessoas que inevitavelmente se afastaram e vieram até o divórcio. Por quê? Porque os filhos tomaram conta do ambiente familiar de tal forma que já não havia mais amor entre os dois. O amor foi, vou usar essa expressão, mas não é a melhor, mas o amor foi roubado pelos filhos. Filhos são concorrentes. E eles chegam e falam, chegamos, não vamos pagar nada, vamos morar aqui com vocês e a gente quer assim, quer assado, quer desse jeito, assim não tá bom. São hóspedes até crescer. Cresceu, eles, obrigado, bate as asas e vai embora. Aí fica só vocês dois, dentro de casa, um olha para o outro, quem é você? Eu sou o seu esposo. Prazer, eu sou a sua esposa. Vamos começar de novo? Vamos. Ou, cansei de você. Vamos cada um para o seu canto. É uma realidade, irmãos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado para que os nossos olhos não fiquem fixos nos filhos e esqueçam um do outro. Esses dias atrás eu falei assim para Elisângela,
olha, nós não vamos ser best friends, nós vamos ser um casal. Porque às vezes o casamento vai sendo tomado por essa excessividade com os filhos, que o casal vai esquecendo que são casal, que estão casados, que precisam de vida íntima, que precisam de carinho um do outro, abraço um do outro, beijo um do outro. E aí começam a se tornar melhores amigos dentro de casa. Ah, pastor, você está dizendo que eu não posso ser melhor amigo da minha esposa? Claro que você pode, você deve ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga do seu cônjuge. Mas você não pode deixar que isso se torne uma rotina de tal forma que você esqueceu o lado matrimonial. Se tornaram tão amigos que aí já não dá mais carinho, já não dá mais abraço. Tenho certeza que todos nós temos aqui um melhor amigo no nosso relacionamento social, que a gente conversa, que a gente confidencia, que a gente bate papo. Pergunto, você fica abraçando esse melhor amigo? Você fica beijando esse melhor amigo? Não. Por quê? Ele é o seu melhor amigo. Só isso. Acabou ali a linha da amizade. Não é verdade? Agora em casa não. Em casa nós precisamos entender que no casamento, filhos são herança do Senhor, diz a Bíblia. Herança do Senhor. Não é nossa herança. O Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar deles. Fazer com que eles se transformem à imagem, à semelhança de Cristo, para que nós possamos devolvê-los para Deus. Tá ok? Essa é a concepção que eu tenho de filhos. Você cria seu filho para a glória de Deus, para devolver para Deus, porque a herança é do Senhor. Agora, a Bíblia fala também que eles são flechas na mão do guerreiro. Eu sou o guerreiro. A irmã Elisângela é o guerreiro. E flecha na mão de um guerreiro não é para ficar dentro da aljava, dentro de casa, até 30, 40 anos. Você pega a flecha, põe no arco, estica e solta. Mas em qualquer direção? Não. Para um alvo, para um objetivo, é uma meta. Ensine o seu filho o caminho correto, o caminho certo. Agora, quando ele ganhar a maioridade, fala, filho, rapa fora. Vai cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da sua mãe, que eu vou cuidar do seu pai. Mas faça isso já, faça isso agora. Não espere eles irem embora, porque depois, vou usar uma expressão chula, vai ficar só o bagaço, vai ficar só o restinho. Então aproveita, né? Aproveita um ao outro. Focar excessivamente nos filhos também causa desgaste. E por último, causa desgaste é procurar distração demais. Procurar distração demais. Você fica, vou fazer uma pergunta para você, você fica até mais tarde no trabalho quando não precisa ou procura outras maneiras de se atrasar para não retornar para casa? Uma outra pergunta. Você e seu cônjuge assistem TV em lugares diferentes, salas diferentes? Outra pergunta. Você tem passado mais horas nas redes sociais do que com seu cônjuge? Se sua resposta para essas perguntas for sim, saiba que você está no caminho para uma separação. Você está no caminho para tomar decisões que vão trazer tristeza, amargura, sofrimento, não apenas a vocês, mas a todos que estão ao redor de vocês. Quando nós não cultivamos uma intimidade saudável, nós vamos agindo dessa forma e vamos nos distanciando da família. Vamos nos distanciando da família. Simplesmente o que nós precisamos fazer é decidir parar, colocar um ponto de equilíbrio. Cuidado com os excessos de distrações que nós temos nessa geração. Nós estamos vivendo numa época em que basta ligar o dedo, né? Ligar o celular e pronto. Acorda de manhã, antes de falar com Deus, eu preciso falar com os colegas do WhatsApp, os colegas do Facebook, do Instagram, preciso saber o que o presidente postou.
no Twitter. Já parou para analisar isso? Será que você não é um viciado em rede social? De algum nível, de alguma forma? Talvez você precise de ajuda para se libertar. Talvez você precise falar, olha esposa, eu estou viciado em uma rede social aí que não está gerando valor, respeito. Eu preciso de ajuda. Abra seu coração, mas seja sincero, sincera. Muitos casais eles estão se separando sem sair de casa. Sem sair de casa. Mas já estão separados por conta das distrações. A palavra de Deus nos diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se você tiver luz no seu corpo, pode ter certeza que você vai iluminar outras pessoas. A palavra de Deus também nos diz, porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Às vezes esse versículo pode ser aplicado quando você começa a entrar numa sala de chat, por exemplo, bater papo com uma pessoa que você nunca viu. Conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você está envolvida em uma trama romântica, achando que aquilo é a melhor coisa da sua vida. Essa semana eu recebi uma notícia muito triste de um casal que havia se separado já há algum tempo. E quando foi essa semana, ela postou no Instagram lá que arrumou outra pessoa. Mas essa outra pessoa é do mesmo sexo. Que agora que ela encontrou a felicidade. E que isso aconteceu porque alguém indicou numa brincadeira, olha, liga para essa pessoa aqui ela é gente boa, essa pessoa aqui é amiga, é companheira, sabe? Liga para ela, troca ideia com ela tal, e aí conversa vai, conversa vem, deu no que deu. Então tomem cuidado, vamos repassar? Tomem cuidado em manter segredos, tá certo? Em não conversar, focar excessivamente nos filhos e muita distração. São coisas que desgastam o casamento de forma sorrateira. Você gostou dessa aula? Espero que sim. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, tá certo? Divulgue, sobretudo, coloque em prática. Vou ler novamente o texto que li para você no começo. Cantares 4, verso 15. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Toda água que pode matar sua sede conjugal está no seu cônjuge. Ele é a fonte, ela é a fonte que você precisa. Ela é a fonte do seu jardim, do seu casamento. Não precisa ir para outro lugar. Amém? Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu casamento. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.